Olá, meus queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos. Que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez para juntos meditar a palavra de Deus. Hoje, nessa quinta-feira, dentro da oitava de Páscoa, nesse dia 21 de abril de 2022, nós então somos convidados a poder então refletir sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, dos versículos de 35 até o 48, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse: Por que estáis preocupado e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, ele mostrou-lhe as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, tanta era sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São essas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas dessas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, nós estamos então ainda vivenciando essa riqueza que é para nós a questão da ressurreição de Jesus, celebrando a Páscoa, onde então Cristo passou da morte para a vida. Nós então somos convidados a podermos então acolher e principalmente compreender como que a ressurreição de Cristo também nos atinge já no hoje da nossa história. E para isso, então, a primeira leitura do livro do Atos dos Apóstolos, nós temos então os discípulos que, após então ter curado aquele paralítico que acompanhava os discípulos para cima e para baixo, as pessoas então começaram a olhar diferente para Pedro e João e os demais apóstolos também. Por quê? Ficaram imaginando que eles fizeram a cura, eles que realizaram a cura. E Pedro, na primeira leitura de hoje, vai dizer que, olha, vocês estão pensando que somos nós que fizemos isso? Isso aqui quem fez foi o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, os nossos primeiros pais. Eles que realizaram isso hoje através de Jesus Cristo, aquele a qual então Deus enviou para poder então nos redimir, nos salvar, e vós o rejeitastes. Preferistes então acolher, libertar o assassino Barrabás do que então libertar Jesus, o nosso Deus. Então, os discípulos conseguiram compreender o quê? Que Deus continua a agir na história, está vivo e presente através da atitude dos seus discípulos. E na nossa igreja também não é diferente. Deus continua a se fazer presente também, mas principalmente quer se fazer presente nas atitudes, nos testemunhos de todos aqueles que se colocam, então, ser testemunhas do ressuscitado, ou seja, nós batizados e batizadas, nós também somos chamados a poder, então, a realizar as maravilhas de Deus, mas não querendo glória para nós, como Pedro não quis e nem os demais discípulos, mas sempre anunciando que quem realiza de fato é Deus e não somos nós. E assim, o salmista de hoje, então, ele nos convida a podermos então reconhecer o nome de Deus que é grande por todo o universo
e se fará maior ainda na medida em que nós então vivermos e colocarmos em prática a palavra de Deus. E voltando então para o Evangelho, nós temos então os discípulos de Emaús, que após então ter reconhecido Jesus ao partir o pão, eles conseguiram então ali compreender de fato tudo aquilo que Jesus estava dizendo e começam a partilhar, começam a anunciar esse Deus que está vivo e presente. E estão falando, e aí o próprio Jesus se coloca no meio deles e se revela, ou seja, se coloca no meio e diz: olha, se vocês não acreditam, tocam em mim, vede, olha, minha mão, meu lado, eu estou vivo, sou eu mesmo. E assim então os discípulos de tanta alegria não conseguem ainda compreender. Então, meus queridos amados irmãos, quando nós fazemos a experiência de Cristo, desse Deus vivo e ressuscitado, ele transforma a nossa vida, ele dá direção à nossa vida. Ainda mais, né, nesses tempos de pandemia que nós estamos aí com a graça de Deus saindo dele, mas ainda estamos dentro desse tempo de pandemia. E muitas pessoas a qual então foram atingidos, né, de tal maneira pelo medo, pela insegurança e principalmente pelo sentimento de ausência de Deus na sua vida, porque imaginavam que essa pandemia é castigo, é fruto, é Deus agindo então para poder punir e castigar as pessoas. Isso não é verdade. Deus jamais vai punir, pelo contrário, Deus quer salvar, Deus quer redimir. E eu não sei o que você está passando na sua vida, o que você está enfrentando, mas dê o lugar de Deus na sua vida. Ele quer te salvar, ele quer te fortalecer, ele quer te preencher de bênçãos e graças e não de dor, de sofrimento. Isso não vem de Deus. Isso tudo é consequência do pecado que habita em nós, mas também em toda a sociedade, está presente na sociedade. E é esse pecado, então, meus queridos amados irmãos, que muitas vezes toma a frente das pessoas que só enxergam coisas ruins, não conseguem ver Deus vivo e presente, Deus ressuscitado na sua vida. A liturgia então de hoje nos convida a fazermos a experiência do ressuscitado, ele que está no meio de nós. Não importa a situação a qual nós estejamos vivenciando, Deus está presente em nosso meio. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então, com o auxílio do Espírito Santo, com a graça de Deus, que nós possamos então tomar posse dessa vida, dessa ressurreição com o Senhor então, ele deu e ofertou a toda a humanidade, que nós possamos acolher a ressurreição e os seus frutos, para que assim nós possamos então anunciar, não somente com palavras, mas principalmente com a nossa vida, que Jesus ressuscitou. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agradeço você que nos acompanha através do nosso canal e esperamos então aí dar continuidade a essa nossa sequência de reflexões para que a gente possa ter sempre a palavra de Deus ao nosso alcance. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Uma boa noite, um bom dia, um bom descanso, uma boa semana. Que nós possamos então permanecer sempre na paz do Cristo ressuscitado.